Bora agora fazer a parte de JavaScript do nosso select, né? Primeiro de tudo, eu quero fazer o seguinte, eu quero selecionar assim, ó, ponto, a classe, pode ser qualquer coisa, o que a pessoa quiser, vai ser gselect. E vou colocar essa classe aqui então, classe gcel. Beleza. Então, para mim criar essa função aqui, eu vou ter que usar o seguinte. Vou fazer a função básica do jQuery. Vou passar como parâmetro o cifrão e o window. E o cifrão corresponde ao jQuery e o window corresponde ao window. Daí aqui eu vou criar uma função que vai ser gselect, que foi essa daqui. E vai receber uma função que tem esse PS que por padrão é falso. Ou seja, se a pessoa quiser escrever true, beleza, PS vai ser true. Mas se ele não escrever nada, vai dar erro, mas não... Ia dar erro, só que não vai dar porque eu já estou declarando que ela vai ser falso por padrão. Então o que eu quero fazer? Eu quero listar minhas opções e convertê-las para LI para ficar dentro dessa UL. Primeiro de tudo, vamos criar esse código aqui. Então, var vai ser um novo elemento, então nelement, ne vai ser esse código aqui. Então, vai ser a abertura da div. E eu já vou fazer um console.log nela aqui. Console.log ne. Beleza? Vamos adicionar o span, que vai ter o selecionado. Então, ne vai receber esse span aqui. Coloca mais igual, tá? Para atribuir. Beleza. Aqui, entre esse código aqui, vai o selecionado, né? Depois eu coloco. Então, aqui vai... Aqui vai o conteúdo do selecionado, beleza? Depois a gente vai ter uma UL. Deixa eu colocar aqui UL e vou encerrar essa UL. Opa, aqui encerrei a UL e aqui dentro vai ter meus LIs. Daí agora tá mostrando aqui minha div, só que eu esqueci do encerramento, né? Então vamos colocar aqui, vamos encerrar. Beleza, vamos encerrar a div. Encerrou. Agora tá aqui, ó. Abre a div, fecha a div. Tem o span que vai ter o selecionado e vai ter meu UL. Beleza. Agora eu vou pegar o selecionado. Então var selecionado vai ser this, esse objeto, ou seja, este gcel, ou seja, este elemento. E eu vou encontrar o dois pontos select, beleza? Se eu colocar aqui, ó, console.log selecionado, ele vai mostrar o selecionado aqui, ó. Foi esta opção aqui, que é o seleciona a categoria, que é esse daqui, beleza? E agora tem uma propriedade muito legal do jQuery, que é vou selecionar aqui com jQuery e vou colocar .html, ou seja, eu vou pegar o conteúdo. E aqui ele vai me dar, ó, selecione a categoria. E agora é só passar esse atributo para cá, ó. Vou mover esse daqui e vou colocar bem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui vai o conteúdo selecionado. Então vai ser esse daqui. Beleza? Então eu posso juntar os dois aqui. E vou colocar mais. E vou colocar aqui, ó. Agora vai funcionar. Aqui, ó, selecione a categoria, que vai ser o selecionado. Se tivesse, por exemplo, esse daqui tivesse selecionado, aqui, ó, selected, aqui ele mostrou para suco, viu? Então ele já tá de forma automática. Agora a gente vai ter que listar as opções e transformar ela para LI. Primeiro de tudo, eu criei aqui um PS, ou seja, o primeiro seleciona. Eu não quero que a pessoa selecione esse primeiro aqui. Ou seja, isso daqui é só uma ajuda para ela selecionar. Só fala call to action, né? Para ela clicar um desses dois. Eu não quero que ele selecione a categoria. Eu quero que ele selecione ou suco ou café. Mas em alguns casos, a pessoa tira esse daqui, deixa direto. Por isso que eu criei esse PS. Agora eu vou listar todo mundo, que vai ser filhos. Não, opções, que vai ser this.children, beleza? Que vai ser todos os filhos. E aqui eu vou listar esses childrens, beleza? Então, opções.it
function, e aqui eu vou ter o elemento, ou seja, se eu fizer um console.log this, ele não vai referenciar esse this aqui, ele vai referenciar o this do it. Então tá aqui, ó, as três opções. E eu vou fazer um artimanha que vai ser o seguinte, vai ser, vou abrir a li e vou fechar a li aqui. Beleza? Agora eu vou juntar e vou colocar a função do jQuery, que é o HTML, ou seja, o conteúdo que está dentro dele. Se for ver aqui, ó, já listou, ó, criou uma LI com selecione a categoria, depois uma LI com suco e depois uma LI com café. E agora é só atribuir a minha variável NE. Então, NE mais igual a isso. Perceba agora que adicionou aqui, pode adicionar uma quebra de linha, /n, e posso adicionar o tab. Aqui. Deixa eu ver. Deu algum erro aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Aí, agora tá listando aqui. Criou meu elemento, que era esse daqui, que faz o meu código funcionar. Beleza, já listei. Agora eu vou adicionar o meu body, ou seja, body.append.ne. Aí sim ele vai adicionar esta minha lista aqui, ó. Seleciona a categoria, suco e café. Esse aqui é o header, o selecionado, e esse aqui é todas as opções. Mas, se por exemplo eu já tiver o suco selecionado, eu não quero que ele apareça aqui de novo. Eu quero que apareça as opções que não sejam ele. Então, se eu vou pegar o selecionado, no caso vou selecionar com jQuery, se ele for igual a this, ele vai fazer uma coisa, se não, ele vai adicionar, beleza? Aí sim, aqui ó, beleza, mostrou só esses dois. Agora se eu tivesse esse daqui checked, selected na verdade, aqui ó, tá o suco selecionado, só que aí tem a opção desses dois. Como o PS tá falso, ou seja, o primeiro não seleciona, eu não quero que o selecione a categoria apareça aqui. Eu quero que ele some daqui, ele só esteja quando ele seja o título e só isso, nunca mais ele volta, não quero que ele volta. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer uma ou aqui, né, ou this for a mesma coisa que minhas opções no índice 0, ou seja, o primeiro elemento. Só que ele só pode ocorrer isso se o PS for true. Então, eu tenho que abrir aqui no parênteses e eu vou colocar aqui se o PS for true e a opção no índice 0 é a mesma coisa que esse elemento que ele está listando. Ah, esqueci aqui da exclamação para inverter. Se o primeiro não seleciona, aí sim vai. Vamos ver agora. Aí, agora tá escondendo. Deixa eu tirar esse selected aqui. Agora foi. Beleza. Beleza, agora eu não quero que ele apareça. E com isso eu coloco a propriedade aqui, ó, max height de 0. E quando eu quero que ele apareça, eu mudo para o tamanho, né? Em pixels, né? Se eu colocar em porcentagem, ele não funciona. A transição, ó, ele vai seco. Então eu tenho que colocar o tamanho em pixels, ou seja, por exemplo, 50 pixels. Ele anima aqui, ó, ele vai animando, beleza? Então, vamos colocar essa transição aqui que eu esqueci no CSS. Vamos copiar aqui, colocar aqui no style, na UL, aqui, ó, beleza. Bom, agora vamos fazer o seguinte, quando clicar aqui, eu quero que ele mude o max height para o tamanho, e quando clicar de novo eu quero que ele volte para esse tamanho. Beleza, então, para fazer isso, primeiro eu preciso pegar o tamanho, que como eu já disse, ele não aumenta em porcentagem. Só que antes disso, a gente vai ter que adicionar esse daqui,
de uma forma melhor. A gente vai ter que colocar uma div antes desse select e colocar o select em seguida deste gselect. Então, eu vou criar aqui o meu, colocar aqui, ó, this.wrap uma div e vou fechar essa div aqui. Ou seja, ele vai adicionar uma div em volta desse select. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui. E ele adicionou aqui, ó, uma div em volta. Tá aqui, essa div em volta. Daí agora, eu vou colocar um ID único nessa ID, ou seja, var ID vai ser math.random. Esse math.random vai gerar um número de 0 a 1. Daí, eu vou multiplicar esse número por 10, que ficaria de 0 a 10. Multiplico para 100, que fica de 0 a 100. E vou colocar um monte de 0, né? Beleza? Então, deixa eu colocar aqui para vocês verem como é que fica o resultado. Ó, fica assim, ó. Só que o ID, ele tem que ser o número inteiro. Então, vou usar math.floor. Aí desse número, ou seja, ficou o número inteiro agora. Então vou copiar esse daqui e esse vai ser meu ID. Calma aí, este aqui será meu ID. E assim eu vou colocar o ID aqui, ó. ID é igual, vai ser esse ID aqui, ó. Esse ID, beleza. Agora ele vai gerar um ID aleatório que vai ficar nessa div aqui e eu vou conseguir selecionar. Daí eu vou selecionar aqui, ó, hashtag mais o meu ID, eu vou fazer o append do meu custom selector. Aqui ficou em seguida, e agora eu vou fazer this.hide para esconder e só mostrar o customizado. Beleza, ficou assim. Agora eu vou ter que colocar um max height de 0 nessa UL. Então aqui NE vai receber, daí eu vou selecionar aqui hashtag mais id.find o meu gselect, beleza? Então eu vou encontrar esse gselect. Eu vou pegar assim ne ponto find, selecionar com jQuery, ne.find ul, que é no caso essa daqui. Ele vai ter um estilo de CSS, ou seja, .css max height de 0. Então ele já vai animar aqui, ó. Aí, ficou 0. Para ser melhor, eu vou colocar aqui, ó, como a variável UL sendo isso. E aí sim eu pego o seletor de jQuery, coloco o L e coloco a classe do CSS, beleza? Daí sim fica certo. Aí, não mudou nada. E agora, quando clicar, eu quero que abre. E quando clicar de novo, eu quero que feche. Então, deixa eu colocar aqui. Então, eu vou colocar assim. O ne.click vai executar uma função. E eu vou ter que pegar o parâmetro do evento. Ou seja, quem clicou, eu vou colocar aqui, ó, console.log e.target. Beleza. Isso vai ser bom para a gente identificar onde foi o clique. Cliquei, ele mostrou se foi no spam selecionado. Quando clica aqui, eu quero que ele abre. E quando clica na UL, eu quero que feche. Quando ele selecionou. Então, eu vou fazer o seguinte. Se e.target, por exemplo, deixa eu tirar isso daqui. Aí, ele vai clicar na LI e na LI vai fechar. Então, se o e.target, você está com jQuery, ponto parente, ou seja, o pai for meu L, aí sim eu vou fechar. Se não for, eu vou abrir. Então, eu vou colocar aqui, ó, o L. Daí eu vou tirar esse daqui. O L.css max height do tamanho máximo, né? Max mais
pixels, beleza? Só que eu tenho que declarar esse max antes de eu colocar o max height de 0, então o max aqui. Então max vai ser ne, vai ser minha ul ponto outer height. Beleza, peguei. E agora deve estar funcionando. Cliquei, abriu. Agora, quando clicar aqui, ele vai fechar. Aqui, ó. Agora é só pegar esse daqui, colar esse daqui e colocar 0 de novo. Ó, cliquei, abriu, cliquei em algum item, fechou. Só que não tá trocando aqui o meu texto. Então eu vou colocar o seguinte: ne.find. Como é que é o nome? Selecionado. Ponto selecionado. Opa. Ponto HTML. E aí, esse HTML, ele vai ser identificado daqui a pouco. Eu esqueci de colocar uma coisa aqui. Eu vou colocar esse E aqui, porque ele vai me dar meio que um ID. Ele vai dar numeração. Ó, ele colocou 0, 1 e 2. Isso é bom para identificar. Por quê? Ele tá dando o índice desse opções. Ou seja, ele mostrou opções no índice 0, depois opções no índice 1, depois opções no índice 2. E aí, eu vou colocar o seguinte: li, eu vou colocar um data id e vai receber meu id. Aí sim, eu vou conseguir pegar o atributo do CSS. Então, eu vou colocar assim: var target vai ser igual a o e.target, que no caso é o li que ele clicou, e.target ponto data id, e esse daqui vai ser o target. Beleza, ele pegou o id. E se eu fizer aqui console.log opções no índice targ? Ah, esqueci de um negócio aqui, não é id, é e aqui, beleza? E agora sim vai funcionar, ó. Ele mostrou a opção suco, que eu cliquei, e depois cliquei no café, ele clicou no mostrou o café. E agora eu vou colocar aqui, ó, opções targ, eu posso colocar o que está escrito nele, ou seja, ponto HTML. Aí, agora sim vai dar certo. Eu cliquei, mostrou suco, cliquei, mostrou café. Agora eu mudo esse daqui para cá. Aí, agora sim vai funcionar. Cliquei, aí mudou para suco e mudou para café. Mudei para suco, mudei para café. Se você for ver aqui, ó, ainda o selecionado é o seleciona a categoria. Então eu vou ter que selecionar o café. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a opção que for meu targ e ele vai ter um atributo de selected como true. Agora eu vou tirar o selected de true dos outros elementos. Então eu vou colocar assim: as opções que não forem minhas opções .targ, minhas opções no índice targ, eu vou colocar como falso. Aí, ó. Agora coloquei suco. Se eu for ver aqui, o selecionado agora é o suco. Beleza. Cliquei de novo, cliquei em café, foi para café agora, viu? Então tá bem legal assim, e no enquanto é isso.